Esta é a segunda parte do podcast sobre livre expressão. Para ouvir a primeira parte, siga o link que deixei na descrição deste episódio. Segue-se um pequeno resumo dessa primeira parte. Ontem, quando gravei a primeira parte, falamos do discurso do ódio e demos um pequeno passeio de braço dado com um filósofo inglês para perceber porque é que as palavras podem magoar. Vimos que fazemos mais coisas com as palavras além de significar e dar nomes a coisas no mundo. Segundo esse filósofo inglês, há mais duas coisas que fazem com que as palavras tenham um peso maior que aquele que normalmente lhes damos. E essas coisas explicam porque é que algumas palavras, quando nos atingem, doem. Percebemos também que não é contraditório abominar o discurso do ódio, mas, mesmo assim, não querer que o Estado imponha limites ao que pode e não pode ser dito. E acabamos num tom sensacionalista a dizer que o discurso do ódio até pode ser algo desejável. Hoje vamos perseguir e tentar aprofundar esta intuição da desejabilidade do discurso do ódio. Não é algo que estivesse à espera de fazer quando comecei este podcast, fazer de advogado do diabo do discurso do ódio, mas vamos ver no que isto vai dar. Quando ontem dissemos que o discurso do ódio deve ser o ponto onde traçamos o limite à liberdade de expressão, estávamos a partir de pressupostos consequencialistas para pôr a nossa linha vermelha nesse local. Ok, espere, não desligue já. Eu prometo que vou resistir até à última das minhas forças para não transformar este podcast numa aula de filosofia cheia de ismos e istas que mais ninguém entende a não ser o professor. Prometo que agora será uma exceção, não a regra. No curso de Ética, Introdução à Ética, com a Susana Cadilha, que demos recentemente na Academia do Diálogo, abordamos isto da ética consequencialista. Se estiver interessado, dê uma vista de olhos nos nossos cursos em academiadodialogo.pt. Por agora, será suficiente referir que uma posição consequencialista diz-nos que devemos limitar a liberdade de expressão no ponto em que esta se torna manifestação de ódio, pois a expressão do ódio leva muitas vezes a consequências desastrosas, negativas, como a segregação e o assassinato de seres humanos, ao racismo, xenofobia e outras fobias e violências que todos conhecemos. Um consequencialista diz-nos que o discurso do ódio é mau, pois as suas consequências são previsivelmente más. Este é um consequencialista pessimista. Mas podemos opor-lhe um consequencialista otimista em relação ao discurso do ódio. Parece incrível, mas é possível ver coisas boas no discurso do ódio. Atenção, não no discurso do ódio em si mesmo, mas nos efeitos positivos que essa manifestação de ódio pode ter. Estou a perceber a diferença, sim? Mesmo que não apoie o discurso do ódio em si, e eu acho lamentável, um otimista do discurso do ódio, como é otimista e está habituado a ver o copo meio cheio, acha que não devemos impedir que o discurso do ódio se manifeste. Pelo menos através do discurso, pois os efeitos desse discurso que há de problemático na posição que visa as consequências negativas do discurso do ódio é que é impossível calcular que outras consequências positivas viriam para uma sociedade em que a liberdade de expressão fosse absoluta, ou seja, ilimitada, se não fosse restringida, nem mesmo no discurso do ódio. É impossível saber que consequências positivas estamos a impedir que se realizem ao não deixar a criatividade e a expressão humanas manifestarem-se em todas as suas formas e possibilidades, mesmo nas formas e possibilidades que consideramos mais atrozes e inaceitáveis. Atenção, este otimista pode ser acusado de ingênuo, sim, eu sei, mas não o podemos acusar de veicular o discurso do ódio. Ele não defende as ideias racistas e xenófobas. Ele não diz que as ideias racistas e xenófobas são boas. O que ele defende é o direito a que as pessoas defendam essas ideias sinistras e as possam expressar. É aquela velha máxima de Voltaire que todos os defensores mais radicais da liberdade de expressão têm tatuada no braço. Discordo do que diz, mas defenderei até à morte o seu direito a dizê-lo. Conhecem, certo? Já a viram no mural do Facebook dos vossos amigos mais liberais. Sim? E se quando estiverem com eles lhes pedirem para arregaçar a manga, vão ver que têm tatuada no braço ou no antebraço essa frase.
O que estes vossos amigos liberais nos dizem é que as expressões de discurso do ódio podem parecer-nos inaceitáveis e danosas neste momento, mas a longo prazo, para a sociedade como um todo, pode ser algo positivo que se permita a expressão de insultos, de ofensas, mentiras, ideias racistas, xenófobas, etc. A linguagem, dizem-nos estes consequencialistas otimistas, é uma ferramenta demasiado poderosa e com possibilidades a muitos níveis inimagináveis para ser limitada por aquilo que algumas pessoas se sentem ofendidas e magoadas. Pelo bem de todos pagam alguns, é o que parece dizer este argumento. Nesta perspectiva, devemos aceitar que sermos ofendidos é um mal com que devemos aprender a viver para protegermos algo ainda maior, que é a liberdade de expressarmos todas as nossas ideias. Mesmo aquelas ideias que apenas revelam a nossa própria irracionalidade ou inanidade. Haverá um bem maior que ainda não somos capazes de identificar exatamente qual é, mas que só pode ser alcançado se a liberdade for algo sem quaisquer limites impostos de fora da sociedade civil, nomeadamente do Estado. Um desses bens maiores poderá ser o de ganharmos todos, enquanto sociedade, uma maior resistência e capacidade para reagirmos a essas palavras com outras palavras e ações ainda mais fortes e poderosas. Uma das ideias de que estes defensores da liberdade de expressão partem é a constatação de uma característica da natureza humana. A de que esses sentimentos de ódio, agressividade, repulsa pelo outro e pelo diferente estarão sempre presentes em qualquer grupo social. E que se os tentarmos abafar, se não os deixarmos manifestar através da simples expressão discursiva, artística, política, por aí fora, mais tarde eles acabarão por se mostrar de outra forma qualquer para as quais não vamos estar aí preparados. Para ilustrar esta ideia, apontam muitas vezes para um tipo de limitação à liberdade de expressão que acontece atualmente por via do chamado politicamente correto. Estes defensores da liberdade de expressão absoluta referem que uma consequência negativa visível da repressão da liberdade de expressão por via do politicamente correto é a atual ascensão na Europa de partidos de direita nacionalistas, extremistas e xenófobos, assim como a ascensão do populismo político um pouco por todo o mundo. Dizem-nos que essa ascensão está associada a uma saturação com a censura social do politicamente correto e com as sensibilidades demasiado, como lhe chamei ontem, floquinho de neve de demasiada gente do espectro político mais à esquerda. Aqui não é o Estado que impõe essa limitação a certos discursos e ideias, mas é uma parte da sociedade que valoriza uma atitude geral de polimento do discurso político, que fica dessa forma demasiado clean, demasiado limpo e afastado daquilo que as pessoas realmente sentem e são. Muitas pessoas dessa esquerda conservadora, como lhes chamam os da direita alternativa, parecem sentir-se demasiado ofendidas por demasiadas coisas hoje em dia. E isso provoca sentimentos de rejeição e repulsa no outro lado do espectro político e ideológico. É que ninguém gosta de ser considerado impuro e impróprio para o debate político. Ninguém gosta de não ser bem-vindo no diálogo público de ideias. Quem se vê assim censurado pelo politicamente correto, quem se vê silenciado não pelo Estado, atenção, mas por uma parte considerável da sociedade, adere mais facilmente a discursos reacionários e extremados quando aparece alguém com alguma autoridade e carisma que lhes dá uma via verde para dizerem o que querem. Imaginem, pensem num jovem adolescente a quem os pais impedem de sair à noite com os amigos até demasiado tarde. Sim? Até aos 18 anos nunca pôde sair para além das 11 da noite. Quando, por fim, esse jovem se liberta do jugo paterno e se vê em liberdade, muito facilmente entra em excessos. O mesmo acontece, dizem-nos, com o discurso agrilhoado pelo politicamente correto. Quando se liberta dessas cadeias do politicamente correto, facilmente entra em excessos. Agora, quem à direita se ofende com os ofendidos do politicamente correto à sua esquerda, já não tem de estar calado. Pode dizer o que muito bem entende. Está autorizado a dizer o que muito bem entende. Está escudado por um partido político ou por uma personalidade mediática qualquer que diz o mesmo género de coisas que essas pessoas dizem e pensam à mesa do café. É assim, com redes sociais polarizadoras, jornais sensacionalistas, programas de comentário político com intervenientes decalcados de debates sobre a bola,
que a qualidade do discurso público se vai deteriorando e apodrecendo, e o resultado é o que se vê. Um amontoado de tiradas incongruentes entre si, onde racismo e xenofobia se misturam com o nacionalismo e anti-europeísmo, teorias da conspiração juntam-se a movimentos críticos das vacinas e dos ambientalistas, apoiantes de Trump, Bolsonaro, encabeçam manifestações contra tudo aquilo que entendem ser o sistema. Basicamente, conclui esta explicação para a ascensão da extrema-direita. As pessoas estão zangadas e querem manifestar-se. E agora podem fazê-lo e fazem em força e de forma extrema. Ok, mas voltemos à liberdade de expressão. Eu tenho mesmo de parar com estes desvios moralizadores encapuçados. Quem é que eu acho que sou? O padre na paróquia? Ok. Voltemos ao ponto que nos interessa neste podcast. Devemos restringir a liberdade de expressão para calar estas pessoas? Ou melhor, devemos passar para o Estado o papel de decidir que ideias podem ser ditas, que símbolos podem ser usados, que opiniões podem ser expressas? Esta é a questão. Sim. É isto que nos interessa. Vamos tentar não divagar mais. Parece-me que um bom argumento para não dar mais esse poder ao Estado sobre as nossas vidas é o argumento de que já temos do nosso lado, do lado da democracia liberal, cosmopolita e tolerante de cariz europeu, já temos do nosso lado, do lado bom da força, um arsenal de ideias, valores e argumentos, e um batalhão de gente preparada para as defender, que não precisa de um Estado paternalista preocupado em censurar logo à partida quem pensa diferente. Não precisamos. Ou seja, não precisamos do Estado para tomar conta de nós. Nós sabemos tomar conta de nós muito bem. As nossas sociedades já estão suficientemente amadurecidas, dizem-nos, já há suficiente conhecimento e pensamento crítico disseminado para que nós mesmos, enquanto sociedade, nos saibamos organizar e defender do discurso do ódio. Aquilo que aconteceu na Alemanha nazi, ou no Ruanda, com o massacre dos Tutsis pelos Hutus, aquilo que aconteceu na ex-Jugoslávia é, dizem-nos, irrepetível hoje em dia. Pois. A verdade é que ainda estão vivas pessoas que presenciaram todos estes acontecimentos que acabei de referir. Não é como se já tivessem passado muitas gerações de pessoas entre o final da Segunda Guerra Mundial e hoje. A história deve ensinar-nos alguma coisa, digo eu. Mas não fiquemos por aqui. Talvez o que faltou na Alemanha nazi, no Ruanda e na Sérvia fosse exatamente o tipo de sociedade forte, com valores humanistas e crítica para resistir ao encanto da serpente do discurso do ódio. E talvez o discurso do ódio seja uma espécie de antídoto para o seu próprio veneno. Como aqueles antídotos para o veneno da cobra que tem no próprio antídoto uma pequena parte desse veneno, sim? Talvez a melhor forma de nos prevenirmos contra as consequências terríveis do discurso do ódio seja tomarmos algumas doses pequenas desse mesmo discurso do ódio, desse mesmo veneno. Da mesma forma que funcionam as vacinas. Hoje em dia todos sabemos como é que funcionam as vacinas. Colocando no nosso organismo exatamente aqueles vírus que querem combater, permitindo ao corpo criar defesas e dessa forma ganhar imunidade. É isso que nos diz este outro argumento contra a limitação à liberdade de expressão, que referimos no final do podcast anterior e que provocou uma reação tão negativa em alguns dos meus ouvintes imaginários. Este argumento está ligado ao anterior, o de que já temos armas suficientes para combater o discurso do ódio, aquele que falamos há pouco, e diz-nos que para fortalecermos ainda mais o nosso organismo social e para não o deixarmos amolecer e perder vitalidade, é desejável convivermos com algumas coisas que deploramos, por exemplo, com o discurso do ódio. Vamos tentar aprofundar um bocadinho aqui esta questão que parece paradoxal ou contraditória ou no mínimo estranha. Okay? Vamos lançar aqui uma pergunta retórica para preparar terreno. Pense no que seria um pugilista, sim, sem os seus adversários. O que seria um pugilista, um lutador de boxe, sem os seus adversários? Não seria seguramente um pugilista. Seria um simulacro de pugilista. Uma sombra de um campeão ultrapassado que há muito devia ter pendurado as luvas. Um lutador na reforma
a jogar bisca-lambida com os velhos no jardim, todos os dias a falar de glórias do passado, mas já sem a força e o ânimo com que outrora conquistou os ringues. Estão a imaginar este velho boxeador? Bem, com as ideias é a mesma coisa. Sem o exercício do combate de ideias, perdem força e vitalidade, como a pugilista, como o lutador. Pensemos assim, que valor tem uma ideia sem a oposição das suas rivais? Se as nossas ideias não tiverem opositores fortes contra as quais se possam exercitar e fazer regularmente prova de vida, acabarão por se aburguesar, engordar e, por fim, esvaziar. Como o campeão que acabamos de perder para os bancos do jardim, sem ideias que se lhes oponham, as nossas ideias acabarão por perder conteúdo e sentido. Por exemplo, pense que força atribuímos à ideia de igualdade se nada houvesse que procurasse anular essa igualdade que tanto valorizamos. Vamos imaginar, se todos os seres humanos se organizassem de forma natural e orgânica, como uma comunidade de formigas no formigueiro, por exemplo, todas iguais, todas com o mesmo desígnio, nenhuma mais do que as outras. Sim? Imagina que vivíamos assim. Que valor daríamos à igualdade se esta nos fosse inata? Se vivêssemos de tal maneira que tratávamos sempre o outro como igual e se nos tratassem sempre a nós como iguais. Se a igualdade não fosse algo que constantemente procuramos, mas em vez disso fosse algo que fizesse parte da nossa natureza humana, como seria? Nesse mundo alternativo, nessa comunidade de pessoas formigas, a ideia de igualdade não teria a força nem o valor que hoje lhe atribuímos. Damos valor à ideia de igualdade porque, de alguma forma, ainda não sentimos que estejam cumpridas as condições de igualdade entre os seres humanos. Nessa situação imaginária, até poderíamos conhecer a ideia de igual e de desigual. Olhávamos para a colmeia ali ao lado e as suas abelhas e desprezávamos a sua organização social hierárquica. A monarquia absoluta das abelhas fazia-nos ficar orgulhosos do nosso comunismo igualitário, enquanto formigas. Até podíamos perceber a ideia de igualdade que regia o nosso formigueiro e percebíamos também como a nossa forma de nos organizarmos era diferente da ideia de desigualdade e hierarquia que organiza a vida das abelhas, com as operárias em baixo, as guerreiras em cima e a rainha absoluta no topo. Sim? Achávamos essa forma de vida perfeitamente estranha e ficávamos contentes por não termos nascido abelhas. Mas como não estava no plano destas, das abelhas, atacar o nosso formigueiro e impor-nos a sua forma de vida, a nossa ideia de igualdade não teria a mesma força nem o mesmo significado que teria se uma qualquer ideia contrária a procurasse anular, tentando impor-nos algumas formas de desigualdade. Se o Luís XIV das abelhas viesse ao nosso formigueiro tentar impor a sua organização social, se víssemos a nossa igualdade fundamental ameaçada, iríamos dar mais força à igualdade que já tínhamos do que se nada ameaçasse essa nossa igualdade. Sei lá, se sofrêssemos constantemente a ameaça de uma invasão de térmitas para nos escravizar, imaginem isto, não é? O termiteiro ali ao lado, de vez em quando resolvia, ou as térmitas desse termiteiro, de vez em quando resolviam invadir-nos. Sim? E os nossos pais já nos tinham contado histórias de que os seus avós e bisavós tinham sido escravizados por essas térmitas e que só após uma luta sangrenta de muitos anos, ou de muitas semanas, no caso das formigas, é que tinham conseguido ver-se livre dessa situação de escravos. Vamos imaginar. Isso sim, nos faria unir em torno da defesa da ideia de igualdade que tanto prezamos. Mas sem essa ameaça de uma contraforça, né, ou de um contravalor, como a desigualdade e a escravidão, por oposição à liberdade, não é, e à autonomia, as formigas acabarão. A autonomia não é para aqui chamada, mas pelo menos a questão da igualdade. Sim? A autonomia vamos ver mais à frente. Portanto, sem essa contraforça, sem esse contravalor, as formigas acabarão por deixar de dar valor à sua igualdade adquirida e serão menos capazes de resistir a ataques exteriores que ponham essa igualdade em causa quando eles de facto surgirem. Sem a tramiteira ali ao lado, sim, a ameaçar terminar com a nossa ordem igualitária, sim, deixamos de dar valor à igualdade que faz com que nos organizemos.
O que é que podemos concluir daqui? Talvez seja bom deixar algumas térmitas entrar dentro da nossa comunidade para que nos obriguem a exercitar os nossos músculos da igualdade de forma regular. As térmitas, para quem já se perdeu com estas minhas divagações, são o discurso do ódio. Podíamos pensar em outros valores que nos são caros e que precisam de uma oposição forte para que sejam realmente sentidos como valores. Sim? Há pouco antecipei a ideia de autonomia e de liberdade. A ideia de liberdade, por exemplo, só é uma ideia com força se houver qualquer movimento contra a liberdade ou contra a autonomia que a procura anular. Da mesma forma, a ideia de justiça só tem valor perante a sua irmã gêmea maléfica, a injustiça. O reverso da medalha da democracia é a tirania. Ok, já chega de metáforas mal amanhadas. Perceberam o que quero dizer, não é? Um valor só é um valor frente ao seu contrário, ao seu contravalor. Perante esta realidade que aqui vos tentei apresentar, os difusores do discurso do ódio estão, lá está, aqui é a resolução do paradoxo do final do podcast anterior. Não é? Os difusores do discurso do ódio estão a prestar um favor a todos aqueles que defendem valores humanistas de igualdade, liberdade, democracia e justiça. Esses que usam a sua liberdade de expressão para manifestar o seu ódio visceral são instrumentalmente necessários para manter os nossos valores vigorosos, atentos e fortes. São como o adversário necessário que queremos ter no ringue de boxe e que nos mantém em forma. Com isto vemos que o que devemos fazer não é calar aqueles que nos permitem exercitar as nossas virtudes democráticas, aqueles que negam a vida, a ciência, a razão e a diversidade humana. Não queremos impedir as térmitas de existir. O que queremos é mais gente que, contra eles, afirme a vida, defenda a ciência, a razão e a diversidade, por forma a que os nossos opositores fiquem sempre em minoria, não tenham a nossa força, que vem da força das nossas ideias, e não sejam capazes de nos vencer no combate de boxe ideológico. Se realmente acreditamos que as nossas ideias são mais fortes e têm mais valor que as suas contrárias, então não devemos ter medo de as levar para a arena de combate. É esta a ideia. Okay? Não devemos impedir que algumas térmitas entrem no nosso formigueiro. Ok. Chega de metáforas. Prometo. Mas calma aí, otimistas da liberdade de expressão. Deixem-me apontar-lhes aqui um pequenino problema nesse vosso brilhante argumento. Sabem como é que eu sou. Não é? Sempre atento aos pequenos pormenores. Eu já estava a ficar entusiasmado com as vossas imagens. Sim? Ermiteiras, formigueiros, colmeias, são fortes. Sim? Fazem pensar mais com a imaginação do que com a razão. Por isso, vamos devagar, ok? Pensem comigo aqui. Pensem comigo. Lembram-se do nosso amigo inglês, o J.L. Austin, e das várias dimensões em a linguagem? Lembram-se disso? Do podcast anterior? Quem não ouviu, vá ouvir, antes de continuar. Eu espero. Bem, esses combates de ideias, que vocês dizem ser capazes de regular e manter sob controle as ideias ofensivas e danosas, não funcionam quando as palavras e os discursos não estiverem a ser usados de forma justa no plano da racionalidade. Não é nesse plano civilizado e argumentativo, clean, para usar aquele estrangeirismo que usamos atrás, não é nesse plano clean, argumentativo da linguagem, que as ideias veiculadas pelo discurso do ódio funcionam. Não é como se os nazis estivessem a avançar razões para mostrar que os judeus deviam ser segregados e eliminados. Não é como os hutus estivessem a criar silogismos lógicos para matar necessariamente tutsis. O que os nazis na Alemanha e os hutus no Ruanda estavam a fazer era atacar de forma primária outro ser humano com as palavras, como se estivessem numa rixa num bar. Atiravam insultos, mentiras, calúnias e imagens, como quem atira bancos e cadeiras por cima de um balcão para a pista de dança. Pronto, já caímos outra vez nas metáforas. Ou seja, a metáfora mais apropriada aqui não é de um combate de boxe, ou a do mercado de ideias, como se costuma dizer, em que os adversários lutam segundo regras justas, num terreno delimitado, com adversários conhecidos, em que alguns golpes são permitidos e outros são proibidos.
A imagem que devemos usar para descrever o papel do discurso do ódio na nossa paisagem linguística e no contexto político onde normalmente se manifesta é muito mais caótico e descontrolado do que isso. É a imagem de uma luta bárbara sem regras e sem qualquer respeito pelo adversário. Aqui, o confronto não é mediado pelas regras da razão, mas é tomado pela mais pura violência irracional. Bem, vou tentar deixar para trás estas imagens bélicas que a minha imaginação à solta achou por bem trazer para aqui. Desculpem se me alonguei demasiado nestes tópicos, é a minha faceta de ficcionista romântico que às vezes se revela. Eu devia estar a escrever uma novela, essa é que é a verdade. Ou o guião para um episódio da Netflix. Pagavam bem melhor, não é? Enfim, peço desculpa por isso. Retomemos o ar sério e o assunto que aqui nos trouxe, que é como é que o discurso do ódio nos faz pensar sobre os limites da liberdade de expressão. Então, preparar este podcast fez-me descobrir algo que ainda não tinha pensado. Parece que temos estado a falar dos limites à liberdade de expressão a partir de dois planos diferentes, mas sobrepostos. E, parece-me, é a minha opinião, descobri agora, tendemos a aceitar mais ou menos restrições à liberdade de expressão, dependendo do plano em que nos situamos, dependendo da perspectiva de onde escolhemos olhar para este problema. Se olharmos para o problema da liberdade de expressão a partir de um plano mais concreto, a partir de um episódio, por exemplo, e olhando para uma pessoa concreta, como fizemos na primeira parte do podcast, quando nos lembramos dos insultos da Mariana, da vossa amiga da primária, ou quando inventamos aquele podcast contra o saudoso Luís Ferreira, parece que a partir deste plano concreto, um plano térreo, ao nível das pessoas, somos mais naturalmente levados a concordar com um limite qualquer à liberdade de expressão. Criamos empatia com os nossos semelhantes, pomos-nos nos seus sapatos e percebemos o dano que o discurso do ódio pode causar. Nesse plano térreo, sim? Ao nível das pessoas, o tal plano concreto. Mas, se olharmos para este problema desde um plano mais geral, mais abstrato, isto é, se olharmos de um plano mais elevado para os grandes princípios orientadores das nossas ações, se olharmos para os valores que estruturam a nossa cultura e formas de vida, se olharmos para o longo prazo e não para o curto prazo, para o longo prazo, para aquilo que a sociedade pode ganhar ou perder no longo prazo com as restrições à liberdade de expressão. Parece que se assumirmos esse ponto de vista mais distanciado e elevado, conseguimos perceber que uma sociedade em que as pessoas se expressem em absoluta liberdade terá mais condições para se tornar uma sociedade mais forte, menos apática, mais zelosa dos seus valores, mais temerária, mais ativa e mais politicamente comprometida. Um tipo de sociedade civil forte e voluntariosa, cujo modelo mais familiar poderão ser os Estados Unidos da América, em que a Constituição, logo na sua primeira emenda, protege a liberdade de expressão. Por oposição, por exemplo, às sociedades mais demorosas e previdentes da Europa continental, cujas constituições impõem sérios limites à liberdade de expressão, impedindo várias formas do discurso do ódio. Não deixar que o Estado imponha limites à liberdade de expressão parece obrigar a sociedade civil a tornar-se mais forte para se defender de todos os abusos que possam surgir, inclusive os abusos vindos do discurso do ódio. Segundo esta ideia, a longo prazo ganharíamos todos, mas à custa de muito sofrimento a curto prazo. Se esta é uma aposta que nós, enquanto sociedade e civilização, devíamos estar empenhados em fazer, se queremos ser mais parecidos com os Estados Unidos da América ou com a Europa, sinceramente eu não sei. Mas sei que é uma boa conversa para se ter num domingo à noite. Entretanto, a nossa pergunta continua sem resposta. O Estado deve proibir o discurso do ódio? Já vimos que numa perspectiva mais próxima das pessoas, temos tendência a aceitar essa proibição. Já vimos também que numa perspectiva mais distanciada das pessoas e mais próxima das consequências a longo prazo para a sociedade, temos tendência a rejeitar essa proibição. Tendemos a crer que a liberdade de expressão se expresse de forma absoluta, por forma a ganharmos os anticorpos necessários ao discurso do ódio, nesta perspectiva mais geral. Sim. Ok, eu vou ser sincero. Já chega então de fazer de advogado do diabo.
esta ideia de dar liberdade absoluta à liberdade de expressão não me convence totalmente. Talvez a verdade seja que ainda estejamos muito próximos de eventos que nos traumatizaram a todos muitíssimo. Ainda há sobreviventes do Holocausto entre nós. Ainda há pessoas a serem julgadas e a cumprirem penas pelos crimes contra a humanidade que cometeram no Ruanda e nos Balcãs. Vocês sabem do que é que o gato escaldado tem medo, certo? De água fria. E se calhar tem medo com razão. Ele sabe lá quando é que lhe irão servir novamente água escaldada. Não é? Intuitivamente, sinto que a liberdade de expressão deve ser limitada e que deve ser o Estado a determinar onde deve ser limitada e como deve ser limitada. Eu sinto isso, tenho essa intuição, sim? Mas para já isto ainda não passa de uma intuição. Vou precisar de mais uns dias para pensar e de mais um episódio deste podcast para tentar perceber as razões de tudo isso. Sim? Este problema tomou-me bem mais tempo do que eu estava à espera quando comecei. Espero que ainda estejam aí quando eu voltar, na terceira parte deste podcast dedicado à liberdade de expressão. Até lá.